Lucas Marshall era o tipo de homem que todos invejavam e ao mesmo tempo temiam. Rico, charmoso e dono de um império que construíra com mãos de ferro, ele vivia em um mundo onde o dinheiro abria todas as portas e a competição era seu oxigênio. Em uma noite de gala em Nova York, cercado por lustres reluzentes e taças de champanhe, seu melhor amigo, Jack, decidiu cutucá-lo onde mais doía: seu orgulho. "Vamos ver se você é mesmo o rei de tudo, Lucas", disse Jack com um sorriso provocador, girando a bebida na mão. "Aposto que você não tem coragem de casar com alguém que foge totalmente do seu padrão." Lucas, acostumado a namorar modelos deslumbrantes que pareciam saídas de capas de revista, inclinou a cabeça intrigado. Ele nunca recusava um desafio. Era assim que chegara ao topo. "Qual é o prêmio?", perguntou, o tom carregado de confiança. Jack ergueu a taça, os olhos brilhando com malícia. $1 milhão. Mas tem um porém. Você precisa casar e ficar com ela por pelo menos 6 meses. O valor era tentador, mas para Lucas, o verdadeiro prêmio era provar que podia vencer qualquer jogo. Sem hesitar, ele aceitou. Dias depois, Jack revelou o nome da mulher: Chloe Richards. Lucas nunca ouvira falar dela, mas logo recebeu um relatório básico. Chloe era independente, determinada e, ao contrário das mulheres que ele conhecia, não se encaixava nos padrões de beleza que ele costumava perseguir. Ela era gorda, algo que Jack sabia que Lucas, com seu ego inflado, acharia um obstáculo. Mas para ele, isso era só mais uma negociação, um contrato temporário que ele fecharia com facilidade. O primeiro encontro aconteceu em um restaurante chique, daqueles com toalhas de linho impecáveis e garçons que pareciam flutuar. Lucas chegou cedo, ajustando o relógio caro no pulso, pronto para impressionar. Quando Chloe entrou, ele a viu de imediato. Uma mulher robusta, de passos firmes, vestindo um vestido simples, mas elegante, que não tentava esconder quem ela era. Ela não parecia nem um pouco intimidada pelo ambiente luxuoso ou por ele. "Você deve ser Lucas Marshall", disse ela, sentando-se sem cerimônia, os olhos fixos nos dele. "E você deve ser Chloe Richards", respondeu ele, com um sorriso calculado, estendendo a mão. Ela hesitou por um segundo antes de apertá-la com força, como se dissesse que não estava ali para brincadeiras. "Vamos direto ao ponto", começou Chloe, a voz firme. "Eu sei do seu joguinho, sei da aposta, dos termos, dos 6 meses. Então por que estamos aqui?" Lucas ficou surpreso com a franqueza dela, mas manteve a compostura. "E mesmo assim você veio?", retrucou curioso. "Por quê?" Chloe fez uma pausa, como se pesasse as palavras. "Digamos que eu tenha meus motivos. 6 meses podem parecer pouco, mas muita coisa pode mudar. Só não pense que você vai me dobrar ou me controlar. Isso não vai acontecer." Lucas sorriu, intrigado. Ela era diferente, um desafio maior do que ele esperava, e isso só acendia mais sua vontade de vencer. O jantar terminou com um acordo tácito. Eles seguiriam em frente com o plano, mas Chloe já deixava claro que não seria uma peça fácil no tabuleiro dele. Nos dias seguintes, Lucas não conseguia tirar Chloe da cabeça. Ele estava acostumado a mandar, a moldar as pessoas ao seu redor como quisessem, mas ela parecia imune ao seu charme e ao seu poder. Isso o irritava e, ao mesmo tempo, o fascinava. O segundo encontro foi em um café simples, sugerido por ela. Um contraste gritante com os lugares sofisticados que ele frequentava. Quando chegou, Chloe já estava lá, tomando um chá com uma calma quase irritante. "Achei que você só gostasse de restaurantes 5 estrelas", ela brincou, um leve tom de deboche na voz. "Às vezes, mudar de ares é bom", respondeu ele, tentando soar descontraído, embora se sentisse fora de sua zona de conforto. Eles conversaram sobre coisas banais, o clima, a cidade, mas Chloe logo cortou o papo furado. "Se vamos fazer isso de verdade, preciso deixar uma coisa clara", disse, pousando a xícara na mesa. "Não quero seu dinheiro nem seu estilo de vida chique. 6 meses é 6 meses, e eu saio disso do mesmo jeito que entrei." Lucas a observou, tentando decifrá-la. Ela era honesta, direta, e não parecia impressionada com nada que ele tinha a oferecer. "Então o que você quer, Chloe?", perguntou genuinamente intrigado. Ela o encarou por um instante antes de responder. "Liberdade.
Quero que você entenda que mesmo nesse acordo, eu não vou ser sua marionete. Tenho minha vida, e isso não muda por causa de um casamento temporário. Ele sorriu mais para si mesmo do que para ela. Liberdade? Tudo bem, ele podia dar isso a ela. Para Lucas, o casamento era só uma formalidade, um passo para ganhar a aposta. Feito, disse ele relaxado. 6 meses, e depois cada um segue seu caminho. Chloe o encarou por mais um segundo, como se quisesse ter certeza de que ele estava falando sério. Ela aceitara o desafio com um plano próprio em mente, mas não deixaria isso transparecer. Não ainda. O encontro terminou em um tom amigável com os papéis definidos. Chloe manteria sua independência e Lucas trataria o casamento como um contrato a cumprir. Mas, à medida que o dia do casamento se aproximava, uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Talvez esse jogo não fosse tão simples quanto imaginara. Talvez Chloe fosse mais do que uma adversária passageira. E, pela primeira vez, Lucas Marshall sentiu um leve tremor de incerteza. Algo que ele não estava acostumado a enfrentar. O dia do casamento chegou como uma transação fria e calculada. Nada de flores exuberantes ou convidados emocionados. Apenas um cartório, um juiz de paz e um punhado de papéis assinados. Lucas, com seu terno impecável, parecia fechar mais um negócio do que celebrar uma união. Para ele, era só isso. Um contrato com prazo de validade. Chloe, por outro lado, estava serena, vestindo um conjunto simples de calça e blusa, como se fosse a uma reunião de trabalho. Não havia sorrisos falsos, nem promessas vazias. Eles trocaram votos rápidos e saíram em silêncio, cada um carregando seus próprios pensamentos. Logo após a cerimônia, Lucas levou Chloe para seu mundo, um apartamento gigante no topo de Nova York, com janelas do chão ao teto que mostravam a cidade como um reino a seus pés. O lugar era um símbolo do sucesso dele. Móveis caros, quadros exclusivos e uma vista que gritava poder. Ele abriu a porta com um gesto quase teatral, esperando que ela ficasse impressionada. Bem-vinda ao seu novo lar pelos próximos 6 meses, disse com um sorriso confiante. Mas Chloe apenas deu alguns passos para dentro, olhando ao redor com uma expressão neutra. 6 meses, Lucas. Nem um dia a mais, respondeu ela, caminhando até a janela e encarando a cidade sem um pingo de deslumbramento. Lucas riu baixinho, achando graça na resistência dela. Ele estava acostumado a isso. As pessoas sempre começavam duras, mas acabavam cedendo ao brilho do seu dinheiro e charme. Chloe seria só mais uma. Nos primeiros dias ele jogou pesado para impressioná-la. Mandou entregar joias reluzentes, roupas de grife que custavam mais do que o salário anual de muita gente, e até sugeriu uma viagem para Paris no jatinho particular. Pensei que você gostaria de aproveitar um pouco, disse ele casual, enquanto folheava uma revista de negócios. Chloe, porém, não mordia a isca. Ela empilhava as caixas de presentes no canto da sala, intocadas, e continuava sua rotina simples. Acordava cedo, fazia café na velha cafeteira que trouxera de casa e lia livros surrados que carregava na bolsa. Não preciso disso, Lucas, dizia, calma, mas com um tom que o irritava profundamente. Guarde suas coisas para alguém que se importe. Aquela indiferença o pegou desprevenido. Lucas, que sempre conseguia o que queria, estava diante de alguém que parecia imune ao seu poder. E isso o deixava inquieto. Ele decidiu mudar de tática. Se o luxo não a dobrava, talvez o controle funcionasse. Você não precisa mais trabalhar, disse ele uma manhã, enquanto ela se preparava para sair. Agora você é minha esposa. Não faz sentido se matar num emprego qualquer. Chloe parou na porta, a bolsa no ombro, e virou-se para ele com um olhar cortante. Eu trabalho porque gosto, Lucas, não porque preciso do seu dinheiro. Ela saiu sem esperar resposta, deixando-o com a sensação de que acabara de perder uma rodada que nem sabia que estava jogando. Lucas não desistiu. Ele começou a mexer nos bastidores. Atrasava reuniões que ela marcava, cancelava compromissos dela com desculpas esfarrapadas, tudo para mostrar quem mandava. Mas Chloe não era de ceder. Cada tentativa dele era como jogar água num muro de pedra. Ela continuava firme, intocável. Uma noite, depois de mais um dia de embates silenciosos, Lucas perdeu a paciência. Sentou-se à mesa de jantar, onde ela comia sozinha, e deixou escapar. Não te entendo, Chloe.
Qualquer mulher mataria para viver assim, e você age como se fosse um castigo. O que você quer de verdade? Ela pousou o garfo devagar, os olhos encontrando os dele com uma intensidade que o fez engolir em seco. Quero respeito, Lucas. Não sou um troféu para você exibir, nem uma peça no seu tabuleiro. Você acha que dinheiro compra tudo, mas eu tenho algo que você não entende: dignidade. Você pode ter esse apartamento, essas joias, mas por dentro, você está vazio. As palavras dela acertaram como um soco. Pela primeira vez, Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Ninguém nunca o enfrentara assim. Ninguém nunca o fizera se sentir tão exposto. Em vez de recuar, ele apertou o cerco, cortou contatos dela, sabotou eventos que ela organizava, tentando provar que, sem ele, ela não tinha nada. Mas Chloe não se abalava. Cada golpe dele só a tornava mais forte, como se ela tivesse nascido para resistir. Uma noite, enquanto ele tentava mais uma vez dobrá-la com promessas de uma vida fácil, ela o cortou com um olhar gelado. Você acha que está no controle, né, Lucas? Mas eu também tenho um plano. E quando o momento chegar, você vai ver que esse jogo é maior do que você imagina. Lucas ficou paralisado, o coração disparado. Pela primeira vez ele sentiu um frio na espinha, uma dúvida que não conseguia ignorar. Quem era essa mulher? O que ela estava escondendo? Ele sempre se viu como o mestre do jogo, mas agora parecia que Chloe segurava as rédeas. Os dias seguintes foram como andar numa corda bamba. Ele tentava manipular, ela resistia. Ele pressionava, ela contra-atacava com uma calma que o desarmava. E aos poucos, algo mudou dentro dele. Não era mais só sobre vencer a aposta. Era sobre entender quem ela era e por que ela o afetava tanto. Enquanto o relógio dos 6 meses corria, Lucas percebeu que o verdadeiro desafio não era Chloe ceder a ele. Era ele ceder a algo que nunca imaginara. A possibilidade de que ela pudesse estar certa sobre ele o tempo todo. Os dias se arrastavam no apartamento de Lucas como uma partida de xadrez em câmera lenta. Ele, o rei autoproclamado, movia suas peças com precisão, tentando encurralar Chloe. Ela, porém, era uma rainha imprevisível, desviando de cada jogada com uma calma que o deixava louco. O luxo ao redor, os sofás de couro, o bar de uísque caro, as luzes da cidade refletidas nas janelas, parecia perder o brilho diante da resistência dela. Lucas estava acostumado a vencer, mas Chloe não jogava pelas regras dele. Ele começou a perceber algo estranho. Quanto mais tentava controlá-la, mais ela se afastava. Não era um afastamento barulhento, com gritos ou portas batendo. Era silencioso, quase invisível, como um muro que crescia entre eles a cada dia. Uma manhã, ele a encontrou na cozinha, mexendo o café com a mesma colher de sempre, o olhar perdido em algum pensamento distante. "Bom dia", arriscou ele, tentando soar casual. Ela apenas acenou com a cabeça sem levantar os olhos. Aquela indiferença cortava mais fundo do que qualquer discussão. Lucas decidiu mudar o jogo mais uma vez. Se o dinheiro e o poder não a impressionavam, talvez pudesse mexer com as emoções dela. Uma noite sentou-se no sofá da sala, o copo de uísque na mão, e deixou a máscara de confiança escorregar um pouco. "Chloe, eu não te entendo", disse, a voz mais suave do que o normal. "Eu te ofereço tudo, uma vida que qualquer um sonharia, e você age como se eu fosse o vilão. Me diz o que está acontecendo na sua cabeça." Ela estava do outro lado da sala folheando um livro, e por um instante ele achou que ela o ignoraria de novo. Mas então ela fechou o livro devagar e o encarou. "Você quer saber o que penso, Lucas? Penso que você vive num mundo onde tudo tem preço. Mas eu não sou um objeto para você comprar. Não é sobre o que você me oferece, é sobre quem você é. E até agora tudo que vejo é alguém que acha que pode mandar em mim." O tom dela era firme, mas havia um brilho nos olhos que ele não esperava. Uma mistura de desafio e algo mais profundo, quase tristeza. As palavras dela o atingiram como um tapa. Lucas abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez, ele sentiu um vazio que não sabia explicar. Sempre tivera respostas prontas, sempre soubera como virar o jogo. Mas ali, diante de Chloe, ele estava sem armas. E o pior, ela estava certa. Ele passara a vida controlando tudo, negócios, pessoas, até sentimentos, mas com ela nada funcionava.
Nos dias seguintes, ele apertou ainda mais. Se não podia dobrá-la com gentileza, usaria força. Cancelou compromissos dela sem avisar, ligou para o chefe dela com pretextos vagos, até trancou a porta do escritório que ela usava no apartamento, dizendo que era para o bem dela. Cada movimento era uma tentativa de mostrar que ele ainda mandava. Mas Chloe não explodia, não gritava. Ela apenas contornava, como água escapando por entre os dedos. Quando ele bloqueava um caminho, ela encontrava outro, sempre com aquele olhar calmo que o fazia ranger os dentes. Uma noite, a tensão explodiu. Lucas entrou na sala onde ela lia, o rosto vermelho de frustração. "Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser, Chloe", disparou ele, andando de um lado para o outro. "Por que você não aceita que eu posso te dar tudo? Por que você insiste em me desafiar?" Ela levantou os olhos do livro, tranquila, mas com uma faísca de fogo que ele não vira antes. "Porque eu não sou sua prisioneira, Lucas. Você acha que me controla, mas eu tenho minhas próprias regras, e você vai descobrir isso logo." A resposta o deixou gelado. Havia algo na voz dela, uma promessa, talvez uma ameaça, que o fez parar. "Que regras? Que plano é esse que você fica falando?" perguntou, o tom mais baixo, quase desconfiado. Chloe apenas sorriu, um sorriso pequeno e enigmático, antes de voltar ao livro. "Você vai ver", disse ela, como quem sabe que o tempo está do seu lado. Depois daquela noite, Lucas começou a olhar para ela de um jeito diferente. Não era mais só irritação ou desejo de vencer. Havia respeito, mesmo que ele odiasse admitir. Chloe não era como as pessoas que ele manipulava com facilidade. Ela tinha uma força que ele não entendia, uma dignidade que o dinheiro dele não alcançava. E pela primeira vez, ele se pegou pensando nela não como um obstáculo, mas como alguém que valia a pena conhecer. Uma conversa casual com Jack, o amigo que propusera a aposta, jogou mais lenha na fogueira. Eles estavam num jantar descontraído, e Jack riu ao ver Lucas pensativo. "O que foi, cara? Normalmente você já teria tudo na palma da mão. Essa mulher tá te dando trabalho, hein?" Lucas deu um sorriso forçado, girando o copo na mão. "Ela é diferente", admitiu, quase relutante. Jack arqueou a sobrancelha. "Diferente como? Tá dizendo que ela tá te desafiando de um jeito que ninguém nunca fez?" Lucas não respondeu, mas o silêncio disse tudo. Naquela noite ele voltou para casa com uma determinação nova. Precisava resolver isso, tirar Chloe da cabeça, lembrar-se de que era só um contrato. Encontrou-a no sofá, absorta num livro, alheia à presença dele. "Podemos conversar?" perguntou, quebrando o silêncio que já virara rotina. Ela levantou os olhos, fechou o livro com calma e o encarou, serena. "Claro", disse, como se esperasse por aquele momento. Lucas sentou-se na poltrona em frente, os ombros tensos. "O que a gente está fazendo aqui, Chloe? Isso começou como um jogo, uma aposta idiota, mas eu não sei mais o que pensar." Ele deixou a sinceridade escorrer na voz, algo raro para ele. Chloe o observou por alguns segundos antes de responder. "Eu não tô jogando, Lucas. Nunca estive. Aceitei isso por motivos que vão além de você. Não é sobre o dinheiro ou o seu controle. É algo maior. Se você não percebeu isso ainda, talvez seja hora de abrir os olhos." O coração dele disparou. Havia um segredo ali, algo que ela segurava com força, e ele precisava saber o que era. Mas pela primeira vez, Lucas sentiu que o jogo estava escapando das suas mãos, e que talvez ele nunca tivesse estado no comando. Lucas Marshall nunca fora de perder o sono por causa de alguém. Ele dormia o sono dos vencedores, com a certeza de que o mundo girava ao seu favor. Mas agora, com Chloe na sua vida, as noites eram inquietas. Ele se revirava na cama king size, o barulho distante da cidade ecoando pelas janelas do apartamento, enquanto sua mente girava em torno dela. Quem era essa mulher que o desafiava sem levantar a voz? O que ela escondia por trás daquele olhar firme e daquele silêncio que parecia gritar? Os dias no apartamento viraram uma dança estranha. Lucas tentava manter a fachada de controle, mas Chloe o desarmava sem esforço. Ele a via na cozinha preparando o café com a mesma rotina simples de sempre, ou no canto da sala, perdida num livro. Ela não pedia nada, não exigia nada, e isso o deixava perdido. Ele, que sempre soubera o que as pessoas queriam, dinheiro, status, atenção, não conseguia decifrar o que movia Chloe.
E quanto mais tentava, mais sentia que o jogo estava mudando. Uma noite, depois de um dia especialmente tenso, ele ficou sozinho na sala, olhando a cidade pela janela. As luzes de Nova York, que antes o faziam se sentir no topo do mundo, agora pareciam frias, distantes. Ele segurava um copo de uísque, mas nem o álcool acalmava a confusão dentro dele. Chloe era só uma peça no tabuleiro, uma aposta de 6 meses. Então por que ela estava mexendo tanto com ele? Por que ele se importava com o que ela pensava? Pela primeira vez, Lucas sentiu um vazio que não sabia nomear, um buraco que o dinheiro nunca preenchera. Enquanto ele lutava com esses pensamentos, Chloe seguia sua vida como se ele fosse um fantasma. Ela falava com os funcionários do prédio, organizava seus compromissos, mas com Lucas, nada. Era como se ele não existisse. Aquela indiferença o corroía. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, o cara que fazia as coisas acontecerem, mas ali, no próprio apartamento, era invisível, e isso doía mais do que ele queria admitir. Numa tentativa de quebrar o gelo, ele resolveu confrontá-la de novo. Encontrou-a no sofá, o livro aberto no colo, o rosto calmo como sempre. "Chloe, a gente precisa conversar", disse ele, sentando-se na poltrona em frente. Ela fechou o livro devagar, os olhos encontrando os dele com uma serenidade que o desconcertava. "Fale", respondeu. Simples assim. Lucas respirou fundo, tentando organizar as palavras. "Eu sei que isso começou como uma aposta idiota. Era para ser simples. 6 meses, $1 milhão. Fim. Mas não está sendo assim. Você está me deixando confuso, Chloe. Eu não sei mais o que sinto ou o que quero." Ele deixou a voz tremer um pouco, algo que nunca fazia. Chloe o encarou por um longo instante antes de falar. "Eu não entrei nisso por diversão, Lucas. Não é um jogo para mim. Eu tenho meus motivos, e eles são maiores do que você imagina. Se você está confuso, talvez seja porque está olhando para o lado errado." A resposta o deixou ainda mais perdido. "Que motivos? Me diz, Chloe. Eu odeio não entender o que está acontecendo", disparou ele, levantando-se num impulso, como se o movimento pudesse clarear a mente. Ela ficou quieta por um segundo. Depois se levantou também, parando a poucos centímetros dele. "Isso não é sobre controle, Lucas", disse ela, a voz baixa, mas cortante. "Você vive tentando dominar tudo, as pessoas, as situações, até você mesmo. Mas comigo não funciona assim. Às vezes as coisas simplesmente são o que são." Ele olhou nos olhos dela e, por um instante, sentiu algo que não esperava. Uma conexão. Não era raiva, não era desafio. Era como se, pela primeira vez, ele a visse de verdade. Não como a mulher da aposta, mas como alguém real, com camadas que ele queria entender. "Então, o que você quer de mim?" perguntou, a voz mais suave, quase um sussurro. Chloe deu um sorriso pequeno, misterioso que o fez estremecer. "Quero que você descubra isso sozinho", respondeu ela, antes de se virar e sair da sala, deixando-o com o eco das palavras dela na cabeça. Nos dias seguintes, o espaço entre eles parecia crescer, mas, ao mesmo tempo, Lucas sentia Chloe mais perto do que nunca. Era paradoxal. Ele começou a reparar em coisas que antes ignorava. O jeito como ela mexia o café devagar, o leve franzir de testa quando lia algo que a intrigava. Ele não queria admitir, mas estava obcecado, não só por vencer, mas por entendê-la, e pela primeira vez sentiu medo de que os 6 meses acabassem antes que ele descobrisse o que ela escondia. Uma noite, depois de mais um dia de silêncio, ele a encontrou no balcão olhando a cidade com uma expressão distante. "Você já pensou no que vai fazer quando isso acabar?" perguntou ele, tentando puxar conversa. Ela virou o rosto devagar, os olhos fixos nos dele. "E você, Lucas? Já pensou no que vai sobrar de você quando eu for embora?" A pergunta o pegou desprevenido, como um soco que ele não viu vindo. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ela não esperou por uma réplica. Apenas voltou a olhar a cidade, deixando-o com a sensação de que estava perdendo algo que nem sabia que tinha. Aquele momento marcou uma virada. Lucas começou a questionar tudo: o dinheiro, o poder, a vida que construíra. Chloe estava fazendo ele enxergar rachaduras na armadura que ele nem sabia que existiam. Ele, que sempre controlara seus sentimentos como controlava seus negócios,
Agora estava vulnerável. E o pior, ele gostava disso. Gostava da ideia de que ela o via além da fachada, mesmo que isso o assustasse. Enquanto os meses corriam, Lucas percebeu que o verdadeiro jogo não era ganhar a aposta. Era entender o que Chloe significava para ele, e o que ele estava disposto a mudar para não perdê-la. Os meses no apartamento de Lucas pareciam um relógio em contagem regressiva, cada dia trazendo uma mistura de tensão e expectativa. Ele não era mais o mesmo homem arrogante que aceitara a aposta com um sorriso convencido. Chloe o mudara, mesmo que ele lutasse para não admitir. Ela era um enigma, uma presença que o desafiava a olhar para si mesmo de um jeito que ele nunca fizera antes. Mas, à medida que o prazo dos 6 meses se aproximava, Lucas sentia que algo grande estava por vir. Algo que Chloe guardava como uma carta na manga. Ele tentou de tudo para desvendar o segredo dela. Contratou detetives para fuçar o passado dela. Vasculhou cada pista que conseguia encontrar, mas Chloe parecia um passo à frente. Tudo o que descobria era vago. Ela crescera numa família comum, trabalhara duro para se sustentar, nada que explicasse a força que ela carregava ou o motivo de ter aceitado aquele casamento. Era como se ela tivesse apagado as partes mais importantes da própria história, deixando só migalhas para ele seguir. Uma noite, depois de um dia exaustivo de reuniões, Lucas chegou ao apartamento mais tarde que o normal. A luz do balcão estava acesa, e lá estava Chloe, sentada numa cadeira olhando a cidade como se fosse dona dela. Havia algo diferente nela, uma postura mais firme, quase majestosa. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de curiosidade e medo. Sabia que aquela noite seria diferente. Chloe, eu preciso de respostas, disse ele, a voz firme, mas tremendo por dentro. Não aguento mais esse jogo. Me diz a verdade. Ela suspirou, levantando-se devagar, e virou-se para ele. Seus olhos, normalmente calmos, brilhavam com uma emoção que ele não conseguia identificar. Raiva, dor, talvez as duas. A verdade, Lucas, disse ela, com um sorriso amargo que o fez recuar um passo. Você realmente quer saber? Ele assentiu, o coração disparado, preparado para qualquer coisa. Ou assim achava. Você não faz ideia de quem eu sou, começou ela, cruzando os braços. Você sempre viu as pessoas como peças no seu tabuleiro, mas dessa vez, Lucas, você foi a peça. Eu planejei tudo desde o começo. O chão pareceu sumir sob os pés dele. Ele tentou falar, mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Você lembra do nome Richards? Continuou, a voz ficando mais afiada. Claro que não. Gente como você nunca lembra. Lucas franziu a testa confuso, a mente correndo para conectar os pontos. O que você está falando? Gaguejou ele. Chloe deu um passo à frente, os olhos faiscando. Meu pai, Lucas. Ele tinha uma empresa pequena, uma que lutava para sobreviver. Até você aparecer e destruir tudo. Você acabou com ele, com a gente. Ele perdeu tudo por sua causa. E no fim, perdeu a vida. Ela fez uma pausa, a voz falhando por um instante. Meu pai se matou por causa do que você fez. As palavras caíram sobre Lucas como um trovão. Ele ficou parado, o ar preso nos pulmões, enquanto flashes do passado voltavam à mente. Tantas empresas ele esmagara no caminho para o topo, tantos nomes que nunca se dera ao trabalho de lembrar. Será que uma delas fora a de Richards? Ele não sabia, não tinha certeza, mas o peso da culpa começou a esmagá-lo mesmo assim. Chloe, eu... tentou dizer, mas ela o cortou de novo. Não! Gritou ela, a raiva explodindo. Você não tem ideia do que causou. Não é só dinheiro, Lucas. É sobre vidas destruídas. Você tirou meu pai de mim, a única pessoa que eu tinha. Enquanto você construía seu império, minha mãe e eu afundávamos em dívidas e desespero. Você vivia no luxo, e a gente mal tinha o que comer. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas a força na voz não vacilava. Lucas sentiu o estômago revirar, o coração apertado como nunca antes. Eu planejei tudo, continuou ela, o tom mais frio, mais controlado. Quando soube da sua aposta com o Jack, vi minha chance. Eu te procurei, aceitei isso tudo, porque queria que você sentisse um pedaço do que eu senti. Queria que você soubesse como é ser manipulado, ser impotente. Lucas tremia, as pernas bambas. Ele sempre se vira como o mestre do jogo,
mas agora entendia. Ele era o alvo. Chloe era a jogadora e ele nunca tivera o controle. Chloe, eu não sabia, murmurou ele, a voz fraca. Eu juro, eu não sabia quem você era. Ela deu um passo mais perto, o rosto a centímetros do dele. Você não sabia porque nunca se importou, retrucou ela. Cada palavra um golpe. Você destruiu vidas sem nem olhar para trás. E agora eu tô aqui. Não para te destruir, mas para garantir que você nunca esqueça o que fez. Essa dor que você causou, ela vai te acompanhar pro resto da vida. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Chloe deu um passo atrás, deixando Lucas ali, perdido nos próprios pensamentos. Ele desabou no sofá, as mãos no rosto, sem palavras. Pela primeira vez, sentiu o peso real das suas ações. Não como números em uma planilha, mas como vidas despedaçadas. A culpa o engolia, e ele sabia que perdera muito mais do que uma aposta. Perdera a ilusão de quem achava que era. Chloe ficou parada por um instante, olhando-o como se avaliasse o estrago. Então, sem mais uma palavra, virou-se e saiu da sala. Lucas ficou sozinho, o eco da verdade dela ressoando na mente como um trovão que não parava. Ele não sabia como consertar aquilo, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Depois daquela noite no balcão, o mundo de Lucas virou um eco vazio. As palavras de Chloe, duras, cortantes, verdadeiras, martelavam na cabeça dele como um tambor incessante. Ele sempre se orgulhara de ser intocável, de construir uma vida onde ninguém podia feri-lo. Mas agora, ali, no meio do apartamento que antes era seu castelo, ele se sentia pequeno, fraco, exposto. Chloe arrancara a máscara que ele usava há anos, e o que restava era um homem que ele mal reconhecia. Nos dias seguintes, ela o ignorou como se ele fosse ar. Passava por ele no corredor sem um olhar. Tomava café na cozinha sem levantar os olhos. Respondia aos funcionários com cortesia enquanto o tratava como um móvel velho. Lucas, que sempre fora o centro de tudo, agora era um ninguém na própria casa. Ele tentava falar, arriscava um bom dia ou um "a gente precisa conversar", mas as palavras morriam no ar. Chloe não reagia, nem com raiva, nem com desprezo. Era pior. Ela simplesmente não reagia. Aquele silêncio era uma faca que cortava devagar. Ele estava acostumado a enfrentar gritos, negociações duras, até traições nos negócios, mas a indiferença de Chloe era um castigo que ele não sabia combater. Uma manhã, enquanto ela arrumava a bolsa para sair, ele bloqueou a porta. "Chloe, por favor", disse, a voz rouca de desespero. "A gente precisa falar." Ela parou, ainda de costas, ajustando o casaco com calma. O silêncio pesou como chumbo, e Lucas esperou, o coração na boca por qualquer coisa. Um xingamento, uma lágrima, qualquer sinal de vida. Mas ela só terminou de se arrumar, abriu a porta com suavidade e saiu, deixando-o com o som do clique ecoando na mente. A dor de ser apagado por ela o consumia. Ele começou a perceber que não era só a aposta ou o orgulho em jogo. Era algo mais profundo. Chloe o fazia sentir coisas que ele nunca sentira. Culpa, vergonha. Um vazio que o dinheiro não preenchia. E enquanto ele afundava, ela parecia crescer. Não era só o silêncio que o punia. Chloe começou a minar a vida dele de jeitos que ele não podia provar, mas sentia em cada osso. No trabalho, as coisas desandaram. Reuniões importantes eram remarcadas sem explicação. Decisões dele eram questionadas por colegas que antes o bajulavam. Projetos que ele tocava começavam a dar errado do nada. Lucas sabia que era ela. Chloe não precisava gritar ou ameaçar. Ela era sutil, uma sombra que mexia os fios da vida dele sem deixar rastros. Ele a imaginava rindo por dentro, planejando cada golpe com a mesma calma com que tomava café. Em casa, o desprezo dela ficou mais evidente. Ela parou de sentar com ele nas refeições, respondia com monossílabos se ele insistia em falar, e o encarava com um olhar que dizia: "Você não é nada para mim." Uma noite, ele a encontrou na sala lendo como sempre, e perdeu o controle. "Chloe, eu sei que errei", disse ele, sentando-se no sofá, a voz baixa, quase suplicante. "Eu sei que causei dor, mas por favor, me dá uma chance de consertar isso. Vamos conversar." Ela fechou o livro devagar, os olhos frios como gelo.
Conversar? Repetiu, com um riso amargo que o fez encolher. Você acha que palavras mudam alguma coisa, Lucas? Depois de tudo que você fez, acha que um desculpa resolve? Ele se levantou, aproximando-se desesperado por um sinal de conexão. Eu estava errado, Chloe. Eu sei disso. Faria qualquer coisa para te provar que posso mudar. Ela se levantou também, enfrentando-o cara a cara. Mudar? Disse ela, o tom afiado. Você acha que mudar agora apaga o que aconteceu? Vai trazer meu pai de volta? Vai consertar os anos que minha mãe e eu passamos na miséria por sua causa? Não, Lucas. O que você faz agora é para você, para aliviar sua culpa. Mas eu carrego essa dor para sempre. O olhar dela o trespassou, e ele sentiu o peso de cada palavra como um tijolo no peito. Chloe deu um passo para trás, deixando-o ali, esmagado. Nos dias seguintes, ela intensificou o castigo. Os olhares de desprezo vinham mais rápido. As respostas sarcásticas cortavam mais fundo. Uma noite, depois de um dia horrível no trabalho, onde um projeto crucial desmoronara por erros que ele sabia que não eram seus, ele chegou em casa e a encontrou rindo ao telefone. Ouviu pedaços da conversa. Ela falava sobre decisões dele no trabalho, debochando. Quando ela desligou, ele explodiu. Você está destruindo tudo, não tá? Disse, a voz tremendo de raiva e dor. Meu trabalho, minha vida, você está acabando comigo. Ela cruzou os braços, o rosto impassível. Destruindo sua vida? Perguntou, arqueando a sobrancelha. Eu só tô te devolvendo o que você me deu. Mas não se preocupe, Lucas, não vou te quebrar financeiramente. Isso seria fácil demais. Quero que você sinta cada pedacinho de perda como eu senti. Quero que veja tudo que você construiu desmoronar e saiba que a culpa é sua. Lucas sentiu o chão sumir de novo. Era um pesadelo vivo. Ele sempre fora o caçador, mas agora era a presa, preso na teia de uma vingança fria e perfeita. Chloe não queria um colapso rápido. Ela queria que ele sofresse devagar, dia após dia, até que o arrependimento fosse tudo que restasse. Semanas se passaram, e ele virou uma sombra do que fora. O homem confiante que ria de desafios agora vagava pelo apartamento como um fantasma, tentando em vão ganhar um perdão que sabia que não viria. Uma noite, ela o confrontou de novo, a voz gélida como nunca. Você tirou algo de mim que eu nunca vou ter de volta, Lucas, disse ela, parada diante dele enquanto ele desabava no sofá. Agora eu tô te devolvendo o favor, e você vai viver com isso pro resto da vida. Ela saiu, deixando-o com o eco daquelas palavras. Lucas sabia que o pior ainda estava por vir, e que ele merecia cada segundo disso. Lucas Marshall estava preso num labirinto que ele mesmo criara. A revelação de Chloe o derrubara como um castelo de cartas, e o silêncio dela era uma corrente que o sufocava. Ele, que já fora o rei do próprio mundo, agora era um estranho no apartamento luxuoso que chamava de casa. As noites eram longas, o sono fugia, e o rosto de Chloe, calmo mas carregado de dor, assombrava cada canto da mente dele. Ele sabia que palavras não consertariam o que fizera, mas o desespero o empurrava a tentar algo, qualquer coisa. Os primeiros dias depois do confronto foram um inferno silencioso. Chloe o evitava com maestria, movendo-se pelo apartamento como se ele fosse invisível. Ele tentava falar, mas ela o cortava com um olhar ou um silêncio que dizia mais do que qualquer grito. Lucas percebeu que precisava mudar de tática. Pedir desculpas era inútil. Ela não queria ouvir. Se quisesse provar que era diferente, teria que mostrar, não falar. E assim, ele começou a observar. Chloe tinha uma rotina simples, quase teimosa na sua recusa ao luxo dele. Acordava cedo, fazia café forte sem açúcar, numa cafeteira velha que trouxera de casa, lia livros gastos que carregava na bolsa. Gostava de flores, peônias, ele notou, porque ela parava para cheirá-las quando passavam por uma floricultura na rua. Esses detalhes, que antes ele ignorava, agora eram pistas. Se não podia falar com ela, talvez pudesse alcançá-la com gestos. Numa tarde, ele foi a uma floricultura no centro da cidade. O lugar cheirava a terra e pétalas, um contraste com o ar estéril do seu mundo de vidro e aço. Quero peônias, disse ao vendedor, hesitante, como se comprasse algo ilegal. Voltou para casa com um buquê cor-de-rosa, as flores macias e cheirosas,
e deixou-as na mesa da cozinha sem bilhete. Não ficou para ver a reação dela. Sabia que ela rejeitaria na hora se ele estivesse por perto. Quando Chloe voltou de um passeio, ele a espiou de longe. Ela parou diante das flores, pegou uma e cheirou, o rosto sem expressão. Não jogou fora. Para Lucas, aquilo era uma vitória minúscula, mas uma vitória. Ele continuou assim, com gestos pequenos e discretos. Preparava o café dela de manhã, forte, sem açúcar, e saía da cozinha antes que ela chegasse. Deixava livros que achava que ela gostaria na mesinha da sala, sem forçar conversa. Era como plantar sementes num terreno seco, esperando que algo brotasse. Chloe não dizia nada, mas também não rejeitava tudo. Aceitava o café, folheava os livros. O muro entre eles ainda estava lá, alto e firme, mas Lucas sentia que estava cavando um túnel, mesmo que lento. Numa noite fria, ele a encontrou no balcão enrolada num cobertor, olhando as luzes da cidade. Hesitou, mas decidiu arriscar. Pegou uma xícara de chá quente. Ela gostava de algo quente antes de dormir, ele lembrava, e caminhou até ela. Achei que você podia querer algo para esquentar, disse, a voz baixa, deixando a xícara na grade ao lado dela. Chloe não respondeu de imediato, mas pegou o chá, os olhos ainda na cidade. Lucas ficou ali, em silêncio, só respirando o mesmo ar que ela. Era tenso, mas não insuportável como antes. Algo estava mudando, mesmo que ele mal pudesse nomear. Por que você está fazendo isso, Lucas? Perguntou ela finalmente, a voz firme, mas sem o veneno de antes. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque falar não adianta mais. Eu fiz coisas horríveis, Chloe, e sei que palavras não apagam isso. Mas estou tentando te mostrar que eu mudei. Não é só por você, é por mim também. Quero ser alguém melhor. Ela ficou quieta, o vento soprando entre eles, mas a tensão parecia mais leve. Você não muda o passado, Lucas, disse ela, o tom mais suave do que ele esperava. Eu sei, respondeu ele sincero, mas posso mudar o futuro. Chloe virou o rosto para ele pela primeira vez naquela noite e ele viu algo novo nos olhos dela. Não era perdão, mas uma faísca de curiosidade. Ela não estava pronta para ceder, mas também não o rejeitou por completo. Era um começo. Nos dias seguintes, os gestos dele continuaram. Ela aceitava as flores, o chá, até trocava algumas palavras no café da manhã. Nada profundo, só comentários sobre o tempo ou o trânsito. O gelo estava derretendo, mesmo que devagar, mas o teste de verdade veio numa noite inesperada. Lucas estava pronto para sair para uma reunião de trabalho, ajustando a gravata no espelho, quando Chloe entrou na sala. Você pode cancelar isso? Perguntou ela, o tom neutro, mas os olhos fixos nele. Ele parou, surpreso. Era a primeira vez em semanas que ela mostrava interesse no que ele fazia. Sem hesitar, pegou o telefone e cancelou a reunião, o coração batendo rápido. Sentaram-se no sofá, com um espaço entre eles. Mas o silêncio não era mais um abismo. Chloe parecia pensativa, como se pesasse tudo o que acontecera. Eu não te perdoei ainda, Lucas, disse ela, quebrando o silêncio. Mas vejo que você está tentando. Talvez isso seja o começo de alguma coisa. O peito dele se encheu de um alívio cauteloso. Não era uma vitória total, mas era a esperança. Eu vou continuar tentando, Chloe, respondeu ele sério. Não importa quanto tempo leve. Ela assentiu, um leve suspiro escapando. A noite seguiu calma, com os dois falando sobre coisas simples. O barulho da chuva, um filme que ela gostara. Para Lucas era como reconstruir uma ponte tijolo por tijolo, mas ele sabia que não estava tudo resolvido. Chloe ainda guardava algo, uma sombra que pairava sobre eles. Ele sentia que o passado dela, e o que ele fizera, ainda tinha mais a revelar. Por enquanto, porém, o fato de ela estar ali, falando com ele, era o suficiente para manter a chama acesa. Os dias no apartamento de Lucas ganharam um ritmo novo, quase frágil. O gelo entre ele e Chloe começava a rachar, mas era um processo lento, como o degelo de um rio no inverno. Ele continuava com seus gestos discretos, o café forte pela manhã, as peônias na mesa, o chá quente à noite, e ela, aos poucos, parava de rejeitá-los. Conversas curtas sobre o dia a dia brotavam aqui e ali, e pela primeira vez em meses, Lucas sentia um fio de esperança. Mas no fundo ele sabia. Havia algo mais,
uma peça do quebra-cabeça que Chloe ainda não mostrara. Ele percebia isso nos momentos de silêncio dela, quando ela se perdia em pensamentos, o olhar distante. Era como se ela carregasse um peso que ele não conseguia alcançar. Lucas tentava não forçar, mas a curiosidade e o medo o corroíam. O que ela ainda escondia? O que poderia ser maior do que a perda do pai dela, que já o fizera desmoronar em culpa? Ele sabia que precisava esperar, mas a espera o estava matando. Numa noite chuvosa, com o som das gotas batendo nas janelas do apartamento, algo mudou. Chloe estava no sofá, as mãos cruzadas no colo, o rosto mais fechado que o normal. Lucas sentia o ar pesado, como antes de uma tempestade. Ele se aproximou hesitante, sentando-se na poltrona em frente. Chloe, começou, a voz baixa, quase receosa. Eu sei que tem algo que você não me contou. Dá para sentir. Por favor, se for pra gente seguir em frente, eu preciso saber. Ela respirou fundo, os olhos fixos no chão, como se lutasse consigo mesma. O silêncio que veio depois foi longo, quase insuportável, mas Lucas esperou, o coração na garganta. Finalmente ela levantou o olhar, e havia uma mistura de dor e determinação que o fez congelar. Você tá certo, Lucas, disse ela, a voz suave, mas carregada. Eu guardei algo. Não sabia se podia te contar, mas talvez seja a hora. Ele se inclinou para a frente, o corpo tenso, pronto para o que viesse. Você lembra da empresa do meu pai, a que você destruiu? Começou ela, o tom firme, mas os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu te disse que você acabou com nossa família, e isso é verdade. Mas não foi só isso. Lucas franziu a testa, confuso. O que você quer dizer? Perguntou, a voz quase um sussurro. Chloe baixou os olhos, as mãos apertando uma à outra. Eu estava grávida, Lucas, disse ela, a voz tremendo agora. Na época que tudo aconteceu. As palavras caíram como um raio, e Lucas sentiu o ar escapar dos pulmões. Ele piscou, tentando entender, mas o choque o travava. Grávida? Repetiu atordoado. Ela assentiu, as lágrimas finalmente escapando. Sim. E quando perdemos tudo, quando meu pai se foi, o estresse, a pressão, eu perdi o bebê. O mundo de Lucas parou. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido, como se estivesse caindo num abismo sem fim. A culpa que já carregava, por ter destruído a empresa, por ter levado o pai dela ao desespero, agora parecia um monstro vivo, crescendo dentro dele. Não era só uma família que ele arruinara. Era uma vida que nunca chegou a nascer. Chloe, eu... tentou dizer, mas a voz falhou, engasgada em emoção. Ela levantou o olhar, as lágrimas escorrendo, mas a força ainda ali. Você não sabia, continuou ela, a voz cheia de dor e raiva, porque você nunca se importou em saber. Você passou por cima de tudo, de todos, sem nem olhar para as pessoas que deixou para trás. Eu perdi meu bebê, Lucas, e você seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Cada palavra era um golpe e ele as recebia sem defesa, o peito apertado, os olhos marejados. Eu não tenho palavras, conseguiu dizer finalmente, a voz fraca, quase um sussurro. O que eu fiz é imperdoável. Eu nunca vou me perdoar por isso. Mas por favor, Chloe, me diz o que posso fazer para tentar consertar. Ela o encarou por um longo momento, o silêncio pesando entre eles. Então respirou fundo, como se tomasse uma decisão interna. Eu não sei se posso te perdoar, Lucas, disse ela, honesta. O que aconteceu me devastou, mas... Ela fez uma pausa, os olhos suavizando um pouco. Eu vejo que você está tentando. Talvez um dia eu consiga seguir em frente, mas não vai ser fácil, nem rápido. Lucas assentiu, o coração dividido entre desespero e um fiapo de esperança. Eu vou fazer o que for preciso, respondeu ele, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Não importa quanto tempo leve, eu vou provar que mudei, que posso ser alguém que você confie, alguém que talvez um dia você perdoe. Chloe o olhou, e pela primeira vez havia uma brecha. Não era perdão total, mas um sinal de que ela estava disposta a considerar algo diferente. O silêncio que veio depois era pesado, mas também carregado de possibilidades. Chloe se levantou, caminhando até a janela, deixando Lucas no sofá perdido nos próprios pensamentos. Dessa vez ele não se sentiu tão sozinho. A dor ainda estava lá, imensa,
Mas havia um caminho à frente, mesmo que longo e tortuoso. Ele sabia que nunca apagaria o que fizera, mas podia tentar construir algo novo, não só por ela, mas por si mesmo. Nos dias seguintes, a revelação de Chloe ficou com ele como uma sombra. Cada gesto dele, o café, as flores, agora carregava um peso maior, uma promessa de redenção. Ela continuava distante, mas não o rejeitava como antes. Aceitava o chá, trocava algumas palavras, e isso era o suficiente para mantê-lo lutando. Lucas sabia que o passado ainda os assombrava, mas pela primeira vez sentia que podia enfrentá-lo, não para esquecer, mas para aprender e mudar. A revelação de Chloe sobre a perda do bebê deixou Lucas em pedaços, mas também acendeu algo dentro dele. Pela primeira vez ele não queria fugir da culpa ou escondê-la sob uma camada de arrogância. A dor que sentia, por ela, por tudo que causara, virou combustível. Ele não podia mudar o passado, mas podia construir um futuro diferente. E estava disposto a provar isso, não só para Chloe, mas para si mesmo. O homem que aceitara a aposta meses atrás estava morto. Agora era hora de renascer. Ele começou pequeno, mas com propósito. Parou de correr atrás de negócios que esmagavam os outros e decidiu reparar o que podia. Pegou uma lista de empresas que destruíra ao longo dos anos. Nomes que antes eram só números, mas agora tinham rostos. Uma manhã, bateu na porta de uma casa simples, num bairro modesto. Um homem de meia idade abriu, o olhar cansado, mas curioso. "Sou Lucas Marshall", disse ele, a voz firme, mas humilde. "Eu arruinei sua empresa há anos. Vim pedir desculpas." O homem riu, incrédulo. "Desculpas? E isso muda o quê?" Lucas respirou fundo. "Nada do passado. Mas posso ajudar no futuro. Quero oferecer apoio para você reconstruir se quiser." Nos dias seguintes, ele repetiu isso. Visitou famílias, ofereceu dinheiro, tempo, contatos. Não era só caridade. Era um jeito de entender o estrago que fizera. Chloe observava de longe, cautelosa, mas atenta. Ela via a mudança, mas o perdão ainda era um caminho longo. No apartamento, a rotina deles ganhou vida. Lucas fazia o café forte dela, deixava peônias frescas na mesa, e aos poucos Chloe parava de se esquivar. Uma noite, ele a encontrou no balcão, olhando a cidade. Voltara de mais uma visita de reconciliação, o rosto cansado, mas leve. "Como foi hoje?" perguntou ela, o tom neutro, mas os olhos fixos nele. "Difícil", admitiu ele, suspirando, "mas necessário. Cada conversa é um passo para ser alguém melhor. Para você, para mim." Ela virou-se para ele e havia algo novo no olhar. Não mais só raiva, mas um respeito tímido. "Eu vejo isso, Lucas", disse ela, a voz suave, mas firme. "E quero que você saiba que tô pronta para tentar. Talvez seja a hora de deixar o passado para trás e construir algo novo." As palavras o encheram de um alívio que ele nem sabia que esperava. Não era perdão total, mas era um começo, um convite para caminharem juntos. À medida que os 6 meses da aposta chegavam ao fim, algo inesperado floresceu. As conversas ficaram mais leves, risadas escapavam sem aviso, e o espaço entre eles no sofá diminuía. Não eram mais o casal forçado por um acordo, eram 2 pessoas se redescobrindo. Numa noite, com o prazo quase acabando, Lucas preparou um jantar simples. Nada de chefes caros, só ele na cozinha, tentando não queimar o molho. Sentaram-se à mesa e ele tomou coragem. "Chloe", começou, nervoso. "O acordo tá quase no fim, mas eu não quero que a gente acabe. Eu te amo, de verdade. Quero continuar, mas agora como um casal de verdade. Sem apostas, sem jogos." Ela o encarou, surpresa, mas os olhos brilhavam. "Eu também te amo, Lucas", disse ela, a voz gentil, mas segura. "Quero construir algo com você, mas como iguais." A felicidade que os envolveu foi pura, um contraste com os meses de tensão. Eles tinham enfrentado o impossível e saído mais fortes. Meses depois, Chloe sentiu algo diferente, náuseas matinais que a fizeram correr ao médico. Quando confirmou a gravidez, contou a Lucas numa tarde tranquila. Ele a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo, a alegria misturada com o peso de tudo que passaram. "Quero fazer isso direito dessa vez", disse ele, segurando as mãos dela. "Quero me casar com você de novo, mas agora por amor, para viver com você e nosso filho.
Chloe sorriu, lágrimas nos olhos. Eu também quero, Lucas. Um recomeço de verdade. O novo casamento foi pequeno, só com amigos próximos e família, sem o brilho superficial de antes. Era só eles, unidos por algo real, prontos para o futuro. Lucas sabia que ainda tinha muito a provar. Para Chloe, para as pessoas que machucara, para si mesmo. Mas agora tinha um motivo maior, a mulher que o transformara e o filho que estavam esperando. Enquanto dançavam no fim da cerimônia, Chloe encostou a cabeça no peito dele e sussurrou. Quem diria que tudo começou com uma aposta? Ele riu, segurando-a mais perto. Quem diria que seria a melhor aposta da minha vida? O passado ainda estava lá, uma cicatriz que nunca sumiria por completo. Mas juntos eles construíram algo novo. Um lar, uma família, uma chance de redenção. Lucas não era mais o homem vazio que usava o poder como escudo. Agora, era alguém que lutava por amor e por ser digno dele. E Chloe, que entrara na vida dele por vingança, encontrara algo que não esperava. Cura, confiança e um parceiro que ela podia chamar de seu. Enquanto a música tocava e as luzes da cidade brilhavam ao fundo, eles sabiam que o caminho não seria fácil. Mas pela primeira vez, estavam prontos para enfrentá-lo juntos, com esperança no coração e um futuro pela frente. A aposta que começara como um jogo bobo os levara a algo maior, uma vida que valia a pena viver.